Olá, gente, tudo bem? Pois é, a gente na aula passada a gente parou aqui no sobre o diapasão, né? Mas antes nós falamos sobre a medida, a unidade medida do som, que é o Hertz, né? Inventada pelo físico alemão Heinrich R. Hertz, né? E hoje nós vamos dar continuidade conhecendo o diapasão, né? Olha aqui, ó. Diapasão é esse instrumento aqui, né? Essa diapasão de metal é uma forma de onda da frequência produzida, né? Esse diapasão aqui, ele produz a nota Lá, né? E ele é feito de metal para vibrar. Por quê? Porque ele tem que vibrar para criar um som e essa frequência. Se nós fôssemos desenhar a frequência que ele produz, ela seria assim, ok? Mas vamos lá. O diapasão é um instrumento metálico, né? Portanto, feito de metal, lógico, em forma de garfo, que quando percutido, né? Na arte dupla, vibra e emite a nota Lá. A nota Lá, gente, é uma das notas aí musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Indicando assim a referência para afinar instrumentos e a voz. Então, através desse instrumento, né, o especialista vai poder fazer a afinação de vozes e instrumentos. Como o som que produz tem baixa intensidade, ele precisa ser encostado na caixa craniana, né? Então, a pessoa que usa o diapasão, né? A pessoa que usa o diapasão, ele faz mais ou menos isso aqui, gente. Ele pega o diapasão, hein, ó. Aqui, opa. Ele pega o diapasão, ele bate, né, em determinada superfície, esse diapasão fica vibrando, né, e emitindo som em baixa frequência. E aí, como o nosso ouvido humano quase não percebe, aí ele encosta, né, na caixa craniana para poder fazer a afinação. É mais ou menos assim que ocorre. Na escrita musical, sim, a escrita ela tem suas próprias letras, né, sua própria, né, identificação, seus símbolos. A altura ou frequência dos sons é indicada pela posição das notas na partitura. Quanto mais elevada uma nota estiver, mais agudo será o som que ela representa e vice-versa, ou seja, quanto mais baixa ela tiver, menos aguda ela estará, ok? E aqui a gente tem aqui uma representação de uma partitura, né? Aqui a gente tem uma partitura com notas graves e notas agudas, né? Aqui, ó. Aqui nós temos eu não tenho certeza o nome dessa nota aqui, né? Temos uma nota musical, né? E aqui, né? Os graves aqui, ó. Quanto mais baixo, mais grave. Quanto mais alto, mais agudo nessa escala aqui. Mas vamos lá. Todo som que ouvimos pode durar mais ou menos tempo, né? Ou seja, cada som tem uma duração de tempo, né? Uns duram mais, os outros duram menos, né? Deixa eu só consertar bem aqui uma questão da câmera aqui, gente, que tá para mim poder manter minha visualização aqui da casa. Mas então, por exemplo, o som de um sino, né? Que a pessoa na torre de uma igreja, que ressoa na torre de uma igreja. Em geral, dura mais tempo do que o som causado por um copo que cai, né? O copo que cai, tá! O do sino não, tum, tum, né? Tem uma frequência mais duradoura, né?
no chão e quebra. O som da batida súbita de uma porta que fecha, né? Assim podemos dizer que o som de um sino é relativamente mais longo, né? Do que o som de um copo que quebra, né? Ou de uma porta que bate. Considerados mais curtos do que o do sino, a duração de um som é medida em unidades de tempo, que podem ser segundos ou minutos. Na escrita musical, a duração de um som é representada por figuras rítmicas, né? Ou valores de duração, tanto para os sons quanto para os silêncios correspondentes, né? Então, é calculado isso, né? Aí aqui, né, nós temos aqui, né, representação da duração de um som, do som do mais curto ao mais longo. Aqui em cima, ó, vocês têm aqui a duração, por exemplo, da queda de um copo. Aqui de uma porta que bateu. E aqui, por exemplo, de um sino, né? Que ele vai manter uma frequência, né? Uma estabilidade, né? Aqui. Na escrita musical, a duração de um som é representada por figuras rítmicas ou valores de duração, tanto para os sons quanto para silêncios correspondentes. Então vamos lá. Aqui nomenclatura, né? Semibreve, né? O símbolo aqui do som do semibreve. Símbolo da pausa, né? Aqui mínima, né? Aqui o símbolo da mínima, né? E aqui o símbolo da pausa dela. Aqui semimínima, né? O som dela. E aqui de sua pausa. Colcheia, né? Aqui o símbolo e aqui da pausa. Semicolcheia, né? Aqui o som, o símbolo, né? E aqui de sua pausa. Aqui fusa, né? Aqui o símbolo e aqui a sua pausa, né? A duração de um som ou silêncio é medida nessa forma de representação, sempre em múltiplos de 2. Isso quer dizer que a mínima dura metade do tempo da semibreve, né? Então a mínima ela dura metade do tempo da semibreve. Semimínima dura metade do tempo da semimínima. Que a colcheia dura metade do tempo da semimínima, né? E assim sucessivamente, ok? Aqui, intensidade, né, do som. A intensidade de um som também é conhecida como, agora sim, né, o volume, né? Quer dizer que um som intenso ou de grande intensidade também é chamado de forte, volume alto, né? E ao contrário, um som de baixa intensidade é considerado o quê? Um som fraco, volume baixo. Na escritura musical, a intensidade das notas Na escritura musical, a intensidade das notas é representada por abreviaturas de expressões ou termos normalmente derivados de palavras italianas. Por exemplo, né? Por exemplo, fortíssimo, forte, meso, piano, né? Piano de novo, pianissimo, pianissimo. Piano em italiano significa silencioso ou suave, ok? Aqui iluminou demais porque foi aberta ali a garagem, mas é já que volta ao normal, tá, gente? E aqui a gente tem aqui, ó, representação das ondas sonoras e suas intensidades, né?
Aqui, a primeira onda sonora mais suave, uma outra média e aqui uma mais intensa, né? Aqui, o timbre, né? O timbre. O que é o timbre, gente? O timbre é considerado a marca registrada, né? O timbre é considerado a marca registrada de um som. O parâmetro que confere o quê? A identidade, né? A identidade de um som, esse é o timbre. E o timbre que nos permite reconhecer a fonte que produz um som, né? Se é uma flauta, voz ou violão, nós vamos diferenciar pelo timbre, né? Distinguindo entre dois sons, sonoridades diferentes, embora emitido com alturas e intensidades iguais. Então, às vezes, pode estar com a mesma altura e intensidade, mas o som vai ser diferente. Você vai dizer, não, esse é o som do violão, esse é o som do violino, pelo timbre dele, né? É o timbre da voz que nos possibilita reconhecer uma pessoa e o som de diferentes instrumentos, né? Mesmo sem ver, conseguimos reconhecer o som do piano, do violão, da flauta ou do violino ao ouvirmos uma música. A observação criteriosa de cada um dos parâmetros musicais apresentados nesse tema possibilita tanto um conhecimento maior e mais completo, quanto um controle e domínio da realização dessa linguagem. Então, você conhecendo os timbres, as notas, né, você vai ter um controle e domínio maior, né, para executar um instrumento, para cantar, como também para a realização dessa linguagem, para escrever música, não é isso? Você tem que dominar isso, ok? Então, para vocês que têm interesse, né, em fazer música, escrever música, tocar instrumentos, cantar, é importante você se aprofundar nesse conhecimento. Aqui, né? Observe essas imagens. Um som grave, frequência baixa, olha aqui, ó. Como elas ela ocorre. Aqui, um som agudo com frequência alta. Você vê que o som grave, ele ocupa mais espaço, né? Ó, você vê aqui, ó, a sua onda é mais espessa. Já o agudo, ó, como é pequeno, ó. Tá vendo? Aqui nós temos mais aqui, né? Nós temos aqui, né? Nós temos aqui os infrassons, né? Os infrassons, eles são percebidos somente por elefantes e toupeiras. Tanto é, gente, que um elefante ele é capaz de ouvir o som de outro elefante a quilômetros de distância. Por quê? Porque esse som, ele de baixa frequência, né, ele consegue viajar a grande distância, né? E os obstáculos não perturbam a sua viagem, né? Agora vamos aqui, né? Campo auditivo humano, né? Você vê que é diferente desses animais. Aqui o do gato, né, e do cão, né? Também é baixo, né? É uma baixa frequência. Da mesma forma que os golfinhos, né? Os golfinhos também, né, escutam em baixa frequência, né? O cachorro, o gato também. Os elefantes e as toupeiras também escutam em baixa frequência. Já no nosso caso, não. Nós, né, já escutamos em altas frequências, né? Às vezes até mais alto do que deveria, né? Porque perturba os outros, né? Tem muita gente aí que gosta de ouvir o som alto demais no final de semana, não se importa se o vizinho, né, tem criança, se o vizinho precisa dormir, né, para trabalhar no outro dia. Infelizmente, algumas pessoas, tenho certeza que nem você nem sua família são assim, mas tem muita gente mal educada em todo o Brasil e aqui na nossa cidade. Pessoas que não respeitam a paz das pessoas, né? Já às 6 horas da manhã liga o rádio alto, né, perturbando o vizinho, né, sem se importar se o vizinho quer dormir, se o vizinho precisa dormir. Tem gente também que passa e chega à noite, depois das 9, 10 horas,
som alto, né? Gente, a música que você gosta, você pode botar um fone ou você se aproximar do aparelho. Se você gosta da música, parabéns, mas ninguém é obrigado a gostar da mesma música que você. Ninguém é obrigado a ouvir a mesma música que você. Respeite o vizinho, né, que mora do seu lado, né? Até porque é lei. Se ele te denunciar e a polícia acatar a denúncia, você pode até ir preso, né? Ser conduzido. Mas vamos lá, bora continuar. Eu sei que vocês são pessoas educadas, não são mal educados como muitos que a gente conhece por aí. Em uma escala praticamente infinita de alturas sonoras, o som mais grave que podemos ouvir é correspondente a cerca de 20 Hz, né? E o mais agudo, cerca de 200 Hz. Os sons de frequência abaixo dessa faixa são chamados de infrassom. E os acima dessas são os ultrassons, né? Fora dessa faixa. A audição humana não consegue captar os sons. Então, tá aqui, né? Igual eu estava mostrando aqui, né? Os ultrassons, eles estão acima, né? Da capacidade humana e da capacidade desses animais de ouvir. Já os infrassons estão abaixo da capacidade humana, mas ao alcance de alguns animais. Aí nós temos uma atividade para você, ok? Então, gente, essa aula foi curtinha aqui só para complementar, né, a outra que nós tivemos. Eu agradeço a audiência, né? E como eu falei aqui, espero também que fique a lição aí para você, né? De nunca, né, gente, botar o som alto aí na vizinhança. Às vezes o teu vizinho mora aí de parede, colado contigo. Ele precisa trabalhar, ele precisa descansar. E você tá aí perturbando o sono do cara, né? Botando a música que às vezes o cara nem gosta. Você gosta, mas ele não gosta, né? Liga o rádio cedo, já perturbando a vizinhança, né? Espera dar 8 horas aí, né? Ouve o rádio que só você ouve. Os outros não são obrigados a ouvir as tuas músicas, o teu rádio, teu programa de rádio predileto. Ok? Então, um grande abraço. Segue a gente aí, ó, no Instagram, aqui no YouTube. E até a próxima.